Ok, boa noite, né? Vamos fazer mais uma questão 10, prova 2021, mestrado. Vamos lá. Uma partícula de massa m, carga, região sob a influência de um campo elétrico uniforme e estático E igual a E0, versor na direção Z. Lembrando que isso aqui ele está dizendo qual é a direção do campo, que está no eixo Z. E de um campo magnético uniforme e estático também, né? Na direção Z também. Tá lá. B0 vezes versor Z, ou seja, está no eixo também. Aí ele vai dizer que o campo, o valor módulo, tá? Como tá sem a setinha ali, é módulo, viu? Do campo é maior do que zero, campo magnético também, tudo bonitinho. No instante t igual a zero, a partícula tem velocidade v igual a v0x, ou seja, esse x com chapéuzinho é o versor x, ou seja, a velocidade da partícula está no x. E a gente vai desenhar isso com calma. E a velocidade inicial também maior que zero, positiva. Então ele disse a direção e agora ele está dizendo o sentido. A velocidade que é positiva. Considere que o movimento da partícula seja não relativístico. Explique seu raciocínio em todos os itens. Olha, é totalmente gráfico isso aqui. Porque descreva qualitativamente a projeção do movimento da partícula no plano x e y. A gente vai ter que desenhar um espaço 3D, né, x, y, z, e projetar no plano ali o movimento da carga, né? E o item B, descreva qualitativamente a projeção do movimento da partícula ao longo da direção Z para t maior que zero. Olha, eu vou começar pelo item B, porque é a partir do movimento tridimensional que ele fala a projeção do movimento da partícula ao longo da direção Z. Desculpa, isso aqui no caso é, no caso vou ter que projetar numa reta, né? O B. Aí fala, descreva qualitativamente a trajetória no espaço dessa partícula. Então eu vou começar com o item C. Aí sim, depois eu vou analisar o B e o A. Porque é a partir do C que eu vou conseguir entender a parada. Vou conseguir projetar o movimento. Calcule o módulo da aceleração da partícula para t. A aceleração é constante? Vamos ver aqui, a gente vai analisar isso com calma. Então vamos começar pelo item C. Primeiro a gente vai desenhar o nosso espaço aqui, tá? A gente precisa desenhar ele. Agora é dot de desenho aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos lá, vou desenhar aqui Isso aqui não é muito simples de desenhar não, mas vamos tentar aqui. Ok. E aí eu vou estender bastante aqui, que é o X. Vou colocar aqui como meu X, ok? Aqui eu vou colocar como meu Y e aqui como meu Z, ok? E eu vou desenhar um versor aqui. O que é versor? É um vetor unitário, que a gente chama de x, e. E tem um outro versor aqui, que a gente chama de z com chapéuzinho. Isso aqui é um z, tá? Tá feio pra caramba esse z, mas resolve. Vamos lá. Ele está dizendo que tem uma carga aqui que é positiva. Isso é importante. Uma carga aqui, eu vou colocá-la bem aqui. Uma carga aqui. Ok?
Ela é positiva. Muito bem. E ele está dizendo o seguinte, quando ele escreve essa equação aqui, ó, E, vetor do campo elétrico, ele diz E módulo de E aqui, vezes o vetor unitário Z, o que ele está dizendo com isso, gente? Ele nada mais está dizendo, eu vou colocar aqui, eu não sei que cor eu vou usar. Tá, dane-se. Ele está dizendo o seguinte, que existe aqui um campo uniforme, é melhor desenhar com linha, senão eu vou errar. Eu vou até diminuir aqui. Não, tudo bem, tá bom isso aqui. Cara, vou colocar um verde, é melhor. Um verde aqui. Ele está dizendo que tem um campo aqui, ó, nessa direção. É isso que ele está dizendo. Isso aqui é o campo elétrico, tá? Só para vocês terem uma ideia. E ele também está dizendo... Putz, grilas. Ele também está dizendo que tem um campo aqui, que eu vou colocar como vermelho, não. Dane-se, vou botar como laranja mesmo. Ah, eu esqueci de colocar o sentido do campo, né? Isso aqui é o campo elétrico. Ai, ai, ai. Isso aqui é o campo elétrico. Campo elétrico. Está agindo sobre a carga. E ele é uniforme. Ok? Essa partícula está submetida a um campo elétrico e também a um campo magnético, que eu vou também desenhar aqui. Ou seja, você tem um campo magnético aqui, ó. Isso é muito importante. Vou entrelaçar eles, né? Campo magnético. Bom, acho que dá para entender. Eu não vou sobrepor muito eles para não ficar uma imagem suja. E ele também está dizendo o seguinte, que essa partícula aqui, essa carga aqui, tem uma velocidade na direção x. Mas lembra que eu tenho que escrever o campo aqui que eu esqueci, ó. O campo magnético, tá? É um B aqui, ó. Isso é do campo, a gente não pode confundir com força, pelo amor de Deus. Tá na direção Z, tá vendo? Vetor Z. Ok? Isso aqui é o campo magnético. Tá também nessa direção. Aqui. Ok? Tá, beleza. Não podemos esquecer que isso aqui é o campo magnético. E o em verde é o campo elétrico. Elétrico. Gente, olha só. A gente não pode esquecer do seguinte. Que o campo magnético, desculpa, vamos lá de novo. A força magnética, agora sim, a força exercida pelo campo magnético, vou até aqui colocar como Bzinho aqui, ó. Ele é o produto vetorial
do campo pela velocidade. Ok? Por isso que tem que dar um vetor. Veja, toda vez que a gente pega o produto vetorial de dois vetores, ó, vezes o K aqui. Não pode esquecer. Me perdoem aqui, isso não faz. Eu coloquei módulo, mas não precisa. Ok? A gente tem que entender que se você tem um campo aqui magnético, P, e você tem outro vetor aqui, que é o tal da velocidade, você gera uma força perpendicular a esses dois vetores. Tá? Então a gente tem que saber que isso daqui, D, é perpendicular, ok? Tanto ao V, tanto ao B, quanto ao V, que é a velocidade. Isso quer dizer o quê? Que se a velocidade está nessa direção aqui, ó, velocidade está para cá, e o campo magnético está para cá, então para onde é que está saindo o campo? A força. A força está empurrando a partícula, aqui a carga, para cá também. Ai, ai, ai. Isso aqui é um pouco chato de desenhar. A gente tem que entender que tem uma força aqui que é perpendicular. Beleza. A gente vai desenhar a carga aqui de novo, porque a gente precisa desenhar a trajetória dela. Então, ela tem um movimento de translação no eixo X, ok? Mas ela também está sendo empurrada para onde? Para Y, devido à força de B. Ok? E também tem uma força de campo, e a gente não pode esquecer que a força elétrica, vou botar aqui, ó, ela vai ter o mesmo sentido, ou seja, ela é paralela, ela vai ter a mesma direção que o campo elétrico. Esse símbolo aqui é de paralelo. O que isso significa? Que a força, agora vamos olhar só para as forças. Tem uma força aqui que eu vou até desenhar de verde. Jogando ela para cá, ok? Eu chamo de força elétrica. Tem uma outra força aqui, que é a magnética, que eu vou colocar, que ela está na direção aqui, Y. Que ela é a força magnética. B. E além disso, ela tem uma velocidade para cá. Gente, olha só. Você tem duas forças. Uma empurrando lá para cima. Deixa eu agora tentar olhar para a trajetória dela. Ok? Vou até dar uma parada aqui. Ela vai ter o quê? Um movimento espiralado. Por quê? Quando você tem que tomar aqui, vamos pegar aqui o plano, só para vocês terem uma ideia. Pegar o plano aqui, ó.
Que plano é esse aqui que eu vou colocar? O plano Z Y. Só no plano ZY. O que acontece? Você tem a partícula aqui, você tem uma força aqui em Y, e depois você tem uma outra força aqui. Veja, como a direção do campo é sempre Y, e o campo elétrico está aqui, ó, em Z, ok? O campo elétrico empurra a partícula para o Z, o movimento que ela vai ter vai ser circular neste plano aqui, ok? Porque o que acontece? Deixa eu apagar aqui, porque ficou horrível isso aqui. Ficou horrível. O campo magnético, ele sempre será perpendicular, a força do campo magnético sempre será perpendicular ao campo elétrico, a velocidade. Então, a gente tem um movimento circular aqui. Então, a força elétrica vai funcionar como se fosse... Ai, caramba! Vai funcionar como se fosse uma força central. Vou tentar desenhar um círculo aqui. Só no plano ZY. No entanto, a gente tem uma força, uma velocidade em direção a x. Adivinha qual é? Se você tem um plano aqui, um movimento aqui, ó, um movimento aqui, que é circular aqui, entendeu? E ao mesmo tempo você está andando para cá, adivinha qual é o movimento que você vai ter? Vamos supor que isso aqui é um plano, né? Vou botar aqui um plano. Isso aqui é um plano. Ok? Ela está se movimentando aqui, ó, nesse plano, né? ZY. E além disso, ela está se movimentando na direção X aqui, ó. Na direção X. O que vai rolar? O movimento espacial dela, a trajetória dela, o formato da trajetória dela, vai ser uma espiral. Ai, caramba. Esqueci de mudar a cor, foi mal. Eu vou apagar isso aqui, ó, primeiro, porque eu vou precisar do plano XY. Vai. Isso. Aí eu venho aqui. Beleza. Então, qual é o movimento dela? Desenhar uma espiral não é fácil. Então, vai ficar horrível, mas... Então, ela vai fazer esse movimento aqui. Não está muito bonito. E aqui eu vou colocar, né, a minha partícula, ela vai fazer esse movimento. Ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, ora ela está aqui, entendeu? Em vários instantes. Ok? E ela sempre tem um movimento de translação. Percebe que no eixo X ela está indo retinho, ok? E no eixo Y e no Z tem movimento oscilatório, né? Porque lembra, se ela tem um movimento aqui, ó, se você pega o plano aqui, ZY, aqui, vou até desenhar uma espécie de círculo trigonométrico aqui, só para vocês terem uma ideia. E ela tem esse movimento aqui, ó, circular. Poxa, então, meu cara,
ela está tendo o quê? Um movimento periódico em Z, e também está tendo um movimento, quando você projeta aqui, me perdoe, é projeção, tá? Isso aqui não é simples desenhar e entender qualitativamente isso aqui. Ok? Perdoe. Ela está no círculo. A gente tem que desenhar um círculo trigonométrico. Agora sim, ó. Esse é o movimento real dela no espaço. A projeção dela é aqui, ó. Essa é a projeção dela em Z. E essa aqui, ó, é a projeção dela em Y. Ok? Isso significa que se ela tem movimento periódico em Y, então quando a gente desenhar o plano, olha isso, o plano, desculpa, X, Y, olhando para esse plano aqui, tá vendo esse plano aqui? Eu vou até colocar em cinza. Esse plano aqui, ó, XY, adivinha qual é? Se ela está oscilando aqui no eixo Y e está transladando em X, a gente tem o que? Um movimento periódico. A gente tem uma espécie de seno aqui, entendeu? O movimento dela aqui é isso aqui, ó. Uma onda. E é isso que vai ser projetado aqui no plano, entendeu? Quando você projeta aqui, ó, vou até colocar em cinza, aqui, ó, quando você projeta aqui, a sombra dela aqui, ó, nesse plano, imagine que esse plano aqui fosse um espelho. Qual o movimento que ela vai ter? É exatamente esse que eu mostrei aqui. Ela está oscilando em Y e está transladando em X. Então ela vai fazer este movimento aqui, ó. Não vai ficar bonito, mas é por aí. E ele pergunta também qual é o movimento em Z, né? Se a gente desenha aqui em Z, a gente já sabe que o movimento só em Z é de oscilação. Vai para cima, ora ela vai para cima, ora ela vai para baixo. Ok? Aqui também. Mas ele não pergunta isso, mas a gente precisou construir um movimento em Y para poder aferir sobre o movimento no plano YX. Entendeu? Ela vai para lá e vai para cá. Ok? E é isso aí. Então, não é muito simples, tá? E isso ocorre parecido com as partículas carregadas que batem no campo magnético da Terra, né? Eles têm um movimento mais ou menos espiralado. Eles vão espiralando até os polos da Terra. E é isso aí. Deixa eu dar só uma olhada aqui. Tá, descreva qualitativamente a trajetória dessa partícula. Fizemos. Descreva qualitativamente a projeção do movimento da partícula ao longo da direção Z. A gente viu que ele oscila na direção Z. Descreva qualitativamente a projeção do movimento no XY, ou seja, ele é uma espécie de senoide, não é isso? E calcule o módulo da aceleração, que é o D que está faltando, né? Bom, a gente não precisa perceber que não tem aceleração alguma em X, mas tem aceleração aonde? Né? Tem aqui, ó, se você tem movimento circular em ZX, ok? Então, qual é a aceleração da partícula? Qual é a aceleração dela? A gente sabe que é central. É centrípeta. Aceleração centrípeta. Ok? No qual você tem aqui
uma velocidade ao quadrado sobre E. Isso aqui é o módulo, ok? É só o módulo mesmo que ele pede? Ele pergunta se a aceleração é constante. A centrípeta é, né? A resposta é sim, sim, é constante. Beleza. É isso aí. Qualquer dúvida, se caso vocês verem algum equívoco aí, podem mandar um alô para mim, eu posso corrigir depois. Abraço.